Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E no episódio de hoje do Podcast, eu vou falar para vocês sobre se realmente vale a pena investir em kitnets. Esse é um assunto que tem se tornado bastante recorrente aqui na internet e que se tornou uma verdadeira febre, onde eu vejo muitas e muitas pessoas falando sobre o fato desse investimento se tratar de uma grande oportunidade. Como eu conheço bastante esse assunto, justamente porque eu possuo uma empresa no setor imobiliário e já investi em construções, então eu resolvi abordar alguns aspectos que eu considero extremamente importantes, extremamente relevantes para quem deseja começar nesse segmento de investimento. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Teófilo, eu sou formado em Direito e sou fundador da Empoderia, que é uma empresa voltada para a educação financeira e para a cultura de investimentos pessoais. Se esse é o tipo de conteúdo, o tipo de assunto do seu interesse, então se inscreva no canal, deixe a sua curtida e ative as notificações para você receber os novos episódios aqui do Podcast, ok? Bem, então vamos direto ao assunto. Todos nós sabemos que um dos investimentos que o brasileiro mais adora, sem sombra de dúvidas, é o investimento em imóveis. A grande maioria das pessoas acredita que investir em imóveis é extremamente seguro e extremamente rentável, mas pouco se fala sobre os verdadeiros riscos e gastos que estão envolvidos nesse mercado, sem contar os desafios que são inúmeros. Recentemente, o segmento da construção de kitnets para locação ganhou bastante destaque, principalmente aqui no YouTube, com vários canais falando regularmente sobre o assunto. No entanto, é importante que vocês saibam que nem tudo são flores e os problemas, quando normalmente aparecem, eles deixam cicatrizes muitas vezes desagradáveis. Por isso é super importante que você consiga analisar friamente se o investimento irá atender às suas expectativas e os seus objetivos. E o primeiro passo, como em qualquer outro investimento, é saber se você realmente tem o perfil para lidar com esse mercado, pois a construção de kitnets para locação envolve diversos aspectos que precisam ser considerados. Hoje, especificamente, eu vou falar para vocês sobre o perfil do investidor em kitnets e o que esperar desse tipo de investimento. E por que eu vou falar para vocês sobre o perfil do investidor e das suas expectativas? Justamente para poder te dar uma base bem sólida sobre esse universo da construção de kitnets. Assim você vai conseguir analisar se realmente vale a pena investir nesse segmento ou não. Quando nós falamos sobre investimentos em kitnets, é bastante comum as pessoas olharem apenas o quê? Para o resultado final, ou seja, para a remuneração que elas terão no momento em que as kitnets estiverem prontas. Ou seja, quanto esse investimento irá gerar em termos de resultados financeiros. Esse é o foco de quem faz esse tipo de investimento. Mas as pessoas acabam não considerando de imediato as etapas anteriores, ou seja, no caso, a construção, a compra de materiais, a divulgação, os contratos, no caso, a documentação e os inquilinos. As pessoas pensam apenas que se elas fizerem um determinado aporte financeiro, se elas fizerem um determinado investimento, elas poderão obter bons ganhos regularmente. Obviamente que esse é o sonho de qualquer pessoa, né? Esse é o sonho de todos nós. No entanto, para que isso possa se tornar uma realidade, um longo caminho precisa ser percorrido. O segredo está em saber detectar se o investimento está de acordo com as suas expectativas, já que construir kitnets demanda bastante tempo e uma certa dose extra de paixão por essa modalidade de investimento. Ou seja, a pessoa realmente tem que gostar de lidar com construção. A pessoa precisa adorar o mercado imobiliário, mas, sobretudo, a pessoa precisa gostar muito do setor de locação. Por que eu estou falando isso? Porque, afinal, o processo é bastante trabalhoso. Você terá que lidar com equipe de pedreiros, com as compras, com documentação, com a divulgação dos seus imóveis, com a manutenção e, sobretudo, com o quê? Com a administração das kitnets.
tudo isso exige um certo fôlego, não é algo tão simples assim. E onde é que está o segredo? O segredo está em você reunir uma boa equipe de profissionais que possa lhe auxiliar em cada uma dessas etapas. Eu digo a vocês com bastante segurança que delegar tarefas e funções é fundamental para que você consiga realizar esse investimento de uma forma bem mais tranquila. Na realidade, conseguir reunir uma boa equipe é um pré-requisito para você investir em kitnets. Você precisa conseguir reunir bons profissionais que sejam capazes de lhe auxiliar. Do contrário, você tem uma grande chance de enlouquecer. Palavra de quem já esteve envolvido com construções e sabe exatamente como funciona esse mercado. Enfim, mas com a devida cautela, né, e tomando as precauções necessárias, né, as suas chances de ter sucesso elas aumentam significativamente. O problema é que a grande maioria das pessoas não vai por esse caminho. E como é que eu sei que isso acontece? Porque eu já realizei inúmeras audiências na vara civil, justamente em razão da minha formação jurídica, para resolver esse tipo de situação envolvendo a construção de kitnets ou problemas relacionados com inquilinos. Então, o correto seria você começar fazendo a seguinte pergunta: todo o trabalho que eu terei com a construção das kitnets compensa a rentabilidade do investimento? A resposta correta para essa pergunta é muito simples. Depende. Depende de inúmeros fatores que você precisa analisar e considerar para poder tomar essa decisão e fazer uma boa escolha. E mais adiante, já chegando no final do episódio, eu vou relacionar para vocês os principais aspectos, tá bom? Em termos de rentabilidade, pode-se dizer que é possível obter entre 0,7% e 1% ao mês, desde que seja feito um bom trabalho de gestão das kitnets, justamente para neutralizar um de seus maiores problemas, no caso, a questão da vacância, ou seja, a taxa de desocupação do imóvel. Afinal, imóvel sem inquilino não gera receita. Pelo contrário, produz muitas despesas e pode se tornar um péssimo negócio. Eu tenho visto muitos vídeos aqui no YouTube afirmando que pequenas kitnets são locadas, no caso são alugadas, com bastante facilidades nos mais diversos bairros e regiões. Mas, na realidade, não é bem assim. Né? E eu vou gravar um vídeo específico falando sobre esse assunto, justamente relatando o caso de uma cliente que me procurou solicitando orientações e ajuda jurídica, pois estava enfrentando vários problemas com inquilinos, além de ter perdido muito dinheiro com o investimento, no caso, nas kitnets dela, né? Já que várias das suas kitnets estavam desocupadas já há meses. E olha que as kitnets delas são bacanas, né, ficam localizadas num bairro bem legal, a rua é bastante tranquila, mas ao mesmo tempo no seu entorno, né, ao redor tem um amplo comércio, né, tem ponto de ônibus bem pertinho, né, tem inúmeras facilidades, enfim. Mas eu conto essa história dela numa outra ocasião para que você entenda melhor as dificuldades pelas quais ela passou, né, e continua enfrentando. Mas esse episódio de hoje é especificamente para tratar da questão do perfil do investidor em kitnets e também das expectativas que esse tipo de investidor tem, tá bom? Então vamos seguir. O que você precisa entender é que a kitnet pode sim ser um ótimo investimento, a partir do momento que seja muito bem planejada a construção e futuramente a sua administração. Mas não fique achando que vai ser um mar de rosas, porque não será, né? Você terá inúmeras questões que precisarão ser resolvidas no decorrer do tempo. Então não se iluda achando que tudo será impecável, que todas as coisas serão maravilhosas, porque não serão, né? Por isso é extremamente importante nós analisarmos o quê? As dificuldades. No entanto, é importante que você entenda que os bons resultados, eles aparecem quando você consegue ter o quê? Quando você consegue ter um olhar crítico para os investimentos que você irá realizar. Somente assim é possível o quê? Você mensurar as reais possibilidades de ganho que você poderá vir a ter com o passar do tempo. Mas voltando à questão da rentabilidade, se o investimento nas kitnets for bem pensado, ele poderá produzir uma boa renda passiva todo mês para você. Como também no longo prazo haverá sempre a possibilidade de crescimento do patrimônio através de sua valorização natural. Essa possibilidade de uma rentabilidade estável,
é sempre muito bacana e é justamente isso que seduz qualquer pessoa que goste de investimentos em imóveis. Associada a essa possível valorização, existe um entendimento por parte da grande maioria das pessoas de que investimento em imóveis é seguro. E de certa forma isso é uma verdade. Essa solidez está muito relacionada ao fato de que o investimento em imóveis é perceptível, ou seja, você consegue percebê-lo mais claramente. Não somente pelo fato de existir o documento de propriedade feito no registro de imóveis, como também pelo contrato de locação. Então, essa sensação de segurança traz um ótimo bem-estar para quem tem um perfil mais conservador e tem receio de investimentos mais arrojados, como, por exemplo, o mercado de ações. Entretanto, as kitnets também são um ótimo investimento para quem deseja diversificar mais significativamente o seu portfólio, né? Ou seja, a sua carteira. Afinal de contas, ter um leque maior de opções faz com que o investidor se sinta o quê? Mais tranquilo, né? Esse tipo de postura diminui os riscos e aumenta o quê? A margem de segurança. Então, para fechar a minha linha de raciocínio, eu vou relacionar os principais pontos do que eu tratei aqui nesse episódio do podcast de hoje, tá bom? O investimento em kitnets pode ser, sim, muito bacana a partir do momento que você consiga reunir uma boa equipe de profissionais que possa lhe auxiliar. Isso é fundamental, não perca isso de vista, tá bom? O segundo ponto é que você tenha consciência que se trata de um investimento bastante trabalhoso, tá ok? Dessa forma você consegue ter uma percepção melhor e bem mais realista desse tipo de investimento. O terceiro ponto é que o investimento inicial para a construção de kitnets não é um investimento baixo. Você precisa reunir alguma condição financeira. E pegar empréstimos bancários não é a melhor alternativa. Você não sabe como a economia irá se comportar ao longo do tempo. Tem uma máxima em investimentos que diz o seguinte: nunca pegue dinheiro emprestado para investir. Use sempre o seu próprio capital. O quarto ponto diz respeito à rentabilidade. A rentabilidade pode ser interessante, mas depende, obviamente, da sua taxa de ocupação. Se você tiver várias kitnets desocupadas, ou seja, que não estejam alugadas, isso poderá virar uma enorme dor de cabeça. E por fim, faça, gente, uma boa análise e compare com outros investimentos para ver se a construção de kitnets é o tipo de investimento que melhor se encaixa ao seu perfil no seu atual momento, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu mesmo já considerei o mercado de construção excelente, tanto que já estive envolvido com essa área durante um bom tempo. E hoje a minha opinião mudou. O objetivo desse conteúdo não foi te desmotivar, pelo contrário, o objetivo era mostrar claramente que todo e qualquer investimento ele precisa ser analisado com bastante cautela, com bastante carinho, né? O problema é que em geral as pessoas se deixam levar muito pela empolgação. Mas se você deseja ter bons resultados com investimentos, então sempre tome as decisões de forma racional, de maneira criteriosa, deixando sempre de lado o que? A emoção. Tá bom? Bem, nos próximos episódios, né, eu vou ver se eu consigo gravar e falo sobre outros assuntos relacionados à construção de kitnets para locação, fazendo uma analogia entre kitnets, né, o investimento em kitnets e os fundos imobiliários, fazer uma analogia sobre os dois. Quero ver também se eu consigo gravar um episódio para vocês falando sobre a questão da documentação, um outro episódio falando para vocês sobre a questão da vacância, né? Ou seja, sobre a taxa de ocupação das kitnets. Um outro episódio tratando especificamente sobre a questão da manutenção das kitnets. Como eu também quero ver se eu consigo gravar destacando para vocês a questão da localização das kitnets, ou seja, onde elas devem estar localizadas. Como eu também quero ver se eu consigo gravar e falando para vocês sobre a questão da administração, a melhor forma de vocês administrarem as suas kitnets, tá bom? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido bacana, que ele possa ter te ajudado de alguma maneira. Então não se esqueça, se inscreva no canal, né? Ative as notificações para que você possa receber os novos episódios aqui do podcast e compartilhe com seus amigos nas redes sociais
para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Tá joia? Gente, super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!